professora, eu sou Camila, educadora e pesquisadora em livros e literatura para crianças e jovens. Estou aqui para falar sobre literatura na infância e este vídeo é sobre critérios de escolha de livros literários para crianças. Como fazer boas escolhas? Quais critérios usamos para selecionar livros para as crianças? Desejamos despertar o interesse dos leitores ou trabalhar um assunto específico? Antes de avançarmos no assunto, é importante reforçar que não temos como intenção determinar as escolhas aqui. Ao contrário, o meu papel é o de promover uma reflexão sobre curadoria e incentivar vocês a se aventurar e conhecer, escolher bons livros para as crianças. Afinal, só vamos aprender a fazer boas escolhas nos arriscando. Isso porque não existe uma receita para seguir ou diretrizes que possam direcionar essas escolhas. Porém, sabemos onde a curadoria começa, em nossos repertórios. Se não ampliarmos os nossos repertórios e frequentarmos bibliotecas e livrarias, acompanharmos editoras, indicações literárias, rodas de leitura e até booktubers, como escolher um bom livro? A seleção de livros literários para as crianças tem como objetivo propiciar a esses leitores uma leitura de qualidade por meio do acesso a livros que proporcionem experiências significativas, apreciações artísticas diversas e ofereçam estímulos para a reflexão e a participação criativa na construção de sentidos. Os livros literários também proporcionam momentos de contemplação estética e possibilitam a apropriação de práticas de leitura e escrita, que contribuirão para que esse leitor interaja com a cultura letrada, levando-o ao pleno exercício da cidadania. Mas como escolher livros de literatura para crianças? Segundo a educadora especialista em incentivo à leitura, Yolanda Reis, a pergunta como escolher livros infantis é muito frequente entre educadores, educadoras, especialistas, famílias e bibliotecários. Para Reis, ao escolher um livro infantil é importante ler nas entrelinhas e não escolher um livro só pelo seu tema, mas também pela sua forma e pela maneira como o autor constrói uma voz e um mundo próprios. A educadora ainda adverte: desconfie dessa linguagem pseudo-infantil, cheia de diminutivos e de histórias light, onde os protagonistas são perfeitos como ursos de pelúcia e o leitor será o primeiro a não engolir a história. Os livros infantis podem ser sutis, tristes, atrevidos, transgressores, irreverentes, inteligentes. Enfim, ter todas essas nuances que constituem a infinita variedade da experiência de um ser humano, que alimentarão o mundo interior das crianças e lhes darão as chaves secretas para abrir, sobretudo, a sua própria vida, suas emoções, seus sonhos, pesadelos, fantasias e realidade. Saber se uma obra infantil ou juvenil é literária ou saber se uma obra é adequada às crianças ou aos jovens não é uma tarefa fácil. Podemos nos guiar por critérios de avaliação de quem seleciona livros, como, por exemplo, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que seleciona esses títulos baseando-se nas seguintes considerações, como, por exemplo, a originalidade do texto, a originalidade da ilustração, o uso artístico e competente da língua escrita e do traçado, a qualidade das traduções, o projeto gráfico, além dos livros terem também diferentes gêneros literários, de forma que proporcionem aos leitores um panorama da literatura, tanto brasileira como estrangeira. Mas podemos pensar em alguns critérios mais pessoais, como para quem eu vou ler? Qual é a minha intencionalidade com essa leitura? Conhecer a criança e estar atento às preferências dela como leitor é muito importante. Outras importantes considerações são buscar leituras interessantes e desafiadoras, desconfiar de livros que buscam ensinar algo ou trabalhar de forma explícita sentimentos. Durante a seleção, busque diversificar editoras, autores, ilustradores. Também considere os livros com representatividade. Fuja de estereótipos de idade e de gênero, pois estes não devem ser critérios de seleção. Busque referências, converse, troque, vá a bibliotecas, a livrarias, entre em rodas de leituras. Afinal, bons livros para as crianças também são bons livros para os adultos. Você pode escolher livros clássicos da literatura para crianças, pois essas histórias permanecem na memória dos leitores, mas cuidado com edições resumidas ou adaptações.
Aproveite para observar as escolhas de fontes, técnicas de ilustração e inclua a materialidade do livro, a forma, capa, tipo de folha. Ok, esses são alguns critérios, mas qual livro eu escolho? Apesar da resposta ainda ser complexa, é possível pensar e refletir sobre os diferentes critérios. Porém, uma opinião é muito importante, a do leitor. Isso mesmo. Mesmo com os critérios para a escolha de livros, é importante abrirmos espaços para o grande interessado. O mais importante é acreditar na palavra da criança, mas ao mesmo tempo oferecer ferramentas para que possam ir ampliando seus critérios. Segundo a educadora Yolanda Reis, aquela lá do começo, na medida em que uma criança tem contato com literatura de qualidade, ela irá refinando a sua sensibilidade e se tornando cada vez mais exigente. Nem sempre o que é fácil, o que está na moda ou o que está no topo da lista dos mais vendidos é o melhor. E não queira acertar sempre. Ler também é se equivocar. Nesse vídeo a gente falou um pouco sobre curadoria, ou seja, escolher livros para as crianças. E no próximo a gente vai falar como mediar essa relação entre o livro, a criança e quem lê para ela.